Bom, galera, a gente vai fazer uma brincadeira bem legal aqui com o Pax, que é a compensação, né, de alguma cor que a gente queira eliminar de um certo objeto, né? A gente consegue fazer algumas compensações. Para a gente entender isso, logicamente, vai depender de cada trabalho, de cada finalidade. E no caso aqui, a gente está aqui com 4 elementos, né? Um deles eu vou deixar aqui com um semic mesmo. E aqui eu vou fazer a compensação do preto nas 3 cores. Nessa nossa flâmula aqui, eu vou fazer a compensação do cian, no canal do cian, que está bem baixo. Eu vou fazer aqui a separação de cores para vocês. Eu vou fazer a compensação do cian no canal do preto. E essa imagem aqui, assim como todas, a gente vai fazer a correção de mínimas dentro do próprio Pax com curvas pré-definidas. Então isso é muito legal, muito rápido, prático de fazer dentro do Pax. Beleza? Vamos fazer esse teste? Então, primeiramente, a gente vai fazer aqui a separação de cores. A gente vai ver que as cores estão participando dos elementos. No caso da nossa faixa aqui, da nossa flâmula, a gente consegue ver que o cian está bem pouquinho, tá vendo? Aqui no modo chapa, a gente consegue ver que tem um pouquinho de porcentagem ali, então a gente consegue fazer a compensação desse cian que está aqui para o canal do preto. Beleza? Então vamos fazer esse teste aqui, ó. Vamos selecionar tudo aqui, esse elemento. Pelo gramado aqui para ter certeza que está selecionando tudo. Aqui no nosso Assets, nas nossas cores aqui, nas separações de cores, a gente tem os canais aqui separados e eles estão sendo usados em determinado objeto, né? Então, em todo documento está sendo usada a separação de cores. Então, como que a gente faz a separação aqui, a compensação do cian no preto para esse caso, né? Então, se a gente clicar com o botão direito na cor, a gente tem inúmeras situações aqui que a gente pode achar, né, realizar com essa seleção. Selecionar a cor no documento, a gente vai conseguir adicionar uma nova separação, trazer de uma livraria de cores, né, enfim. Mas eu vou direto ao assunto aqui, ao objetivo, que é fazer o remap dessa cor. Então aqui a gente tem o primeiro item aqui, a gente faz a separação, a remap da separação inteira, mas no caso a gente quer fazer só o que está selecionado. Então aqui, essa opção é importante, ó. Então Remap Separation na seleção para, e aí a gente corre o mouse para a direita, para a esquerda aqui, e faz um Custom Color aqui, ou diretamente para o canal que a gente quer fazer a compensação direta. Então dá para fazer direto para o Black aqui, no caso. Então é isso aí, vamos pegar aqui, ó. E aí agora a gente vai conferir que na separação de cores, a gente já não tem mais o cian. Se a gente fizer um Ctrl Z aqui, a gente dá para ver que é bem suave a compensação. Né? Vocês não estão vendo, mas estou fazendo aqui o antes e o depois dessa compensação. O antes com o cian. A gente consegue ver o cian aqui bem fraquinho. E depois sem o cian. Então, antes e depois. Mudança mínima, né? Vamos fazer agora uma conversão agora aqui, uma compensação do preto dessa imagem, do preto nas 3 cores. Mesma função. Então aqui a gente vai vir aqui, ó. Botão direito na cor, Remap Separation. Só que aqui a gente vai fazer uma customizar essa cor que a gente vai fazer a compensação. Então, no caso, a gente quer fazer a compensação do preto para as 3 cores. Então, eu venho aqui em Custom Color. E aqui a gente vai determinar a porcentagem que esse preto vai ser convertido para as outras cores. Então, aqui, para a gente fazer o primeiro teste, vamos fazer com 100% das cores. Então, 100% cian, 100 de magenta, 100 de amarelo, 0 preto. Ok. A gente vai conseguir ver aqui já o efeito de preto falso, né? O preto anterior com o preto falso. E vou dar um remap. A gente consegue ver que a diferença foi muito pouca, né? Esse remapeamento. Então, novamente aqui, só para a gente testar a separação de cores. Cian. Viu que ganhou um pouquinho mais de cian, né? Na compensação. Magenta.
gente não vê muita diferença. Amarelo e o preto zerado. Isso quer dizer que a gente tem uma imagem em tricromia, mantendo bem aqui os detalhes, né? Agora, com relação às curvas, né? Dentro do Pax, a gente tem aqui o modo que vê aqui os breakouts, né? Que seriam as quedas de pontos, né? Então, se eu clicar aqui, e eu tenho meu primeiro ponto visível aqui em 2%. Né? Então, se eu quiser compensar isso, subir esses valores aqui um pouquinho para tirar esse erro, né? Então, com o conta-gotas aqui, ó, consigo passar o mouse, esfregar o mouse aqui até o ponto que está amarelinho. Então, eu sei onde está caindo o ponto, né? Qual cor a gente tem que compensar, né? Fazer a correção. Então, no caso aqui é o preto, certo? Então, novamente, seleciono o objeto. Eu tenho já aqui determinado um atalho, que é o Shift C para curvas, né? Então, aqui eu já tenho umas curvas pré-determinadas. Né? No outro vídeo eu ensino como configurar essas curvas. E aqui, ó, 1% de preto. Dou um apply. E quando a gente vê aqui que o nosso preto já subiu naquela posição e o amarelinho que marca ó, a queda de ponto já está diminuindo. Então, se a nossa mínima aqui é de 2% desse cliente, eu tenho que passar aqui 2 vezes ou gerar uma curva com 2% diretamente, né? Então, uma curva só de 1% de preto. Aplicou, tranquilo. Então aqui agora, para a gente fazer a compensação aqui, tá vendo que em outros pontos aqui também da imagem, a gente tem aqui quedas acentuadas, né? Então eu sei aqui com o conta-gotas se é necessário realmente, qual a cor que é necessário passar para corrigir essa queda. Então eu vou esfregando o mouse aqui, consigo pegar, opa, achei que é o preto, vamos de novo, 1% de preto. Aqui eu vou passar 2 vezes, que essa curva é pré-determinada para 1% apenas, mas se a gente baixar o ponto visível aqui para 1%, já vai dar certo. Vou baixar aqui para 1% e fazer o inverso aqui. Beleza, 1%. 1% de preto. Já definiu que o preto já não está caindo mais. Então, mas tem uma outra cor que está caindo, que é o cian. Então, repito aqui o passo. Peço aqui 1% de cian. Pronto. Dentro do Pax, hein? Sem levar para o Photoshop. Coisa maravilhosa. Então, aqui no CMYK, eu tenho aqui já uma curva de 1% de CMYK. Vou aplicar aqui. Para a gente conseguir ver o antes e o depois. Então, eu consigo ver que eu tinha pontos falhos aqui na imagem, né? Isso levando em consideração que eu posso passar a mínima nessas regiões, né? Então, cada trabalho tem seu estudo, né? Finalidade. Então, aqui eu posso passar. Então, aqui, ó, mínima de 1%. Podem ver que a gente não aplica só na área de grafismo, né? Não na área interna, não vai ficar nada marcado, né? Mas isso a gente define dentro das curvas aqui do Pax. Vou achar aqui pra gente, aqui, ó, as curvas, os painéis de curvas. Aqui na curva de 1% de CMYK, ó. Então ela é bem parecida com a do Photoshop e a gente consegue definir aqui dentro, né? Eu até disse que ia fazer em outro vídeo, mas vou mostrar diretamente aqui. A gente consegue aí ver que tem o cian, por exemplo, onde era 1%, ele vai para 0%, vai para 1%. E nos pontos mínimos a gente consegue determinar também o valor e manter 0 como 0, enfim. Tá tudo bem definidinho aqui para que seja feita a correção automática. Então é só chamar aqui a curva. Nesse caso aqui é de CMY, né? 3 cores. Selecionar ela aqui, dar um apply. E a correção é feita automaticamente. Simples, é uma correção rápida que pode ser feita no arquivo dentro do Pax, sem a necessidade de levar para o Photoshop, né? Caso essa imagem já tivesse dependendo da necessidade, claro, né? Cada caso é um caso. Mas a gente consegue também fazer, vocês viram que a gente consegue fazer dentro do Pax, seja com imagens, dá para ver aqui que é imagem, ou com vetores. Muito legal essa ferramenta, né? É isso aí, galera.